livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 7. Testemunho de fidelidade a Jesus. Deus realiza, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto aos que não recuarem diante da sua tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, segundo parágrafo, CELD 2010. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. No estudo da noite, ouvimos que Deus realiza o censo dos servidores fiéis. Meditando sobre o assunto, resolvemos conversar com todos sobre a fidelidade ao Senhor. Muitos dos que estão aqui ouvem falar continuamente de Jesus, de sua doutrina e do Espiritismo. Mas quantas vezes temos tido a oportunidade de demonstrar fidelidade à doutrina cristã e à doutrina espírita? Quantas vezes nosso coração se terá declarado fielmente cristão, fielmente espírita? As almas tíbias sempre se assustam diante de um testemunho. As almas fortes são capazes de lutar por esse testemunho, mas muitas vezes amedrontam-se, sentem-se enfraquecidas intimamente para dizer a Jesus que estão prontas para o sacrifício, qualquer que seja ele, diante de uma opção. Lembrando-me dessa opção e desse sacrifício, desse testemunho, recordo-me ainda de Jesus, conversando no quadro mais conhecido, com Simão Pedro, onde ele anuncia que Pedro irá renunciá-lo antes que o galo cantasse, mais do que 3 vezes. Ora, o que vemos aí? Em Jesus, o seu lamento. Mas a história de todos não passa por um momento grave de testemunho, tais como os de Simão Pedro. No caso de Pedro, certamente o medo da morte o fez renegar Jesus. Hoje em dia, ninguém mais está ameaçado de morte física por causa da fé, pelo menos no Brasil. Somos, no entanto, convocados a lutar contra a morte dos ideais. Somos convidados a lutar pelo sentimento claro da bondade, às vezes até a testemunhar o sentimento de amor ao próximo. Somos feridos, atingidos pela dor, pela calúnia, pelo envolvimento pessoal. Enfim, vários são os momentos em que somos obrigados a testemunhar, não mais com o risco da morte física, mas com o risco da morte do ideal que está sendo plantado por Jesus, a pouco e pouco, em nosso coração. Os espíritas devem levar isso em conta. São momentos de gravidade, momentos de decisão, de lutas, de sofrimento, de angústia que passamos e que, em verdade, são momentos de testemunho. Estejamos atentos. Cada vez mais estamos sendo testados. Está se fazendo o censo dos homens fiéis a Deus. Não tenhamos dúvida disso. Estão sendo escolhidos os capazes, os fortes, os determinados, não necessariamente aqueles que apregoam a palavra do Senhor, os médios, não. Não se trata de ter uma atividade, trata-se de ser o que se deve ser, cristão. Neste momento em que estamos sendo testados, procuremos nós, os fracos, os sofridos, os iniciantes, os que estamos começando a trabalhar na vinha do Senhor, analisar o nosso próprio pensamento, o nosso próprio sentimento. Vejamos se somos capazes de passar por testes, se estamos preparados para eles, se estamos aptos a enfrentá-los,
Se o Senhor nos considera dignos de um testemunho, se estamos preparados para esse testemunho, para que depois, à semelhança de Simão Pedro, não venhamos a chorar. Temos que passar por testes, pois afinal de contas, próprio Pedro passou por eles, após ter negado Jesus. Ele venceu, dando testemunho nobre acerca do Senhor, mas ficou com o sentimento de fracasso perante o convite inicial. Devemos estar atentos aos convites iniciais que o Senhor nos faz. Precisamos, entretanto, vigiar, orar, testar nossa condição e muito profundamente ver em nós mesmos as falhas que temos em nosso sentimento e caráter, para que possamos trabalhar essas forças. Trabalhando-as, certamente alcançaremos os bons objetivos que estão programados para nós. Muito bem, agora que estamos atentos para essa responsabilidade e temos o dever de chamar a atenção de todos para esses momentos de lutas porque estamos passando no país e na humanidade como um todo, procuremos todos nós, pela oração, pela análise e pela vigilância, prestar atenção individualmente em nossos próprios atos e sentimentos e em nossas próprias palavras, para que não venhamos a nos arrepender tardiamente. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos abençoe, nos traga a sua paz e nos dê sempre a oportunidade de podermos dizer a Ele assim: Senhor Jesus, estamos testemunhando em seu nome. A paz de nosso Senhor esteja com todos nós, que possamos ter um término de reunião com muitas alegrias e que todos cheguem a seus lares em paz, fazendo força para prestar atenção ao culto do Evangelho propriamente dito. Estaremos preparados para os testemunhos a que a vida nos chama. Muita paz, meus irmãos. Antônio de Aquino. Mensagem recebida em 21/7/2004. Nessa lição, Antônio de Aquino nos chama a atenção de testemunhar a nossa fidelidade a Jesus. E quando nós olhamos essa expressão fidelidade, nós vamos vendo que, quando a gente analisa ela, nós vamos vendo que a fidelidade está muito atrelada à fé. Acreditar em algo, em alguém, em alguma coisa, né? Mas aí, dentro do contexto de todo o texto, né? De toda a lição, a gente vai observando, pelo que a gente aprende, que a fé real, a fé completa, ela é pautada, embasada na razão, na racionalidade. Então, Antônio de Aquino, ele nos diz que nós devemos ser coerentes e fiéis àquilo em que acreditamos, aquilo em que nós já nos propomos a seguir como uma meta. E Joana de Ângeles diz uma meta espiritual, que aí nós vamos lá em Joana de Ângeles, lá nas lições que ela traz para nós, e vamos vendo. Ela diz para a gente que ser fiel é atestar, é demonstrar uma maturidade espiritual. E é aí que Antônio de Aquino, nesta lição, nos pergunta se nós já atingimos um ponto, né? Um ponto de maturidade de assumir os compromissos com os ideais do Cristo. Vamos pensando, vamos refletindo. No momento em que nós encontramos, nós já podemos atestar, assumir essa fidelidade com os ideais de Cristo? Nessa nossa etapa evolutiva? Porque quando eu sou fiel, eu não posso esquecer que quando eu sou fiel, eu cuido, eu zelo,
eu respeito. A fidelidade, ela nos impulsiona a isso. E quando Antônio de Aquino fala que, no início da mensagem, que Deus está realizando um censo entre as suas criaturas, isso nós podemos entender que se Deus está nos impulsionando, que já não é mais um convite, sim uma convocação para que possamos dar esse testemunho, é porque Deus já nos vê com maturidade espiritual suficiente para assumirmos determinadas posições, né? E quando falamos dessa fidelidade pela fé raciocinada, pela razão, é para que nós não fiquemos soltos à mercê das paixões. Por isso é que a fé precisa ser raciocinada, porque a fé raciocinada ela vai nos direcionar exatamente aos nossos propósitos, porque nós reencarnamos com um planejamento, nós temos um projeto, todos nós temos nossas pequenas missões. Então, a partir do momento em que eu me posiciono com relação a essa missão, eu posso atestar, né? Eu assumo que é isso que eu quero. Eu tenho coragem de atestar? Aí quando a gente fala dessa coragem, vamos lembrando que Antônio de Aquino conta a questão de Simão Pedro. O quanto ele sofreu. Depois ele teve outra oportunidade, sim, e conseguiu vencer. Mas no momento da crucificação, ele sofreu, porque ele não teve a coragem suficiente de assumir sua posição de fidelidade aos ideais de Cristo, né? E nós, como nós estamos nesse contexto? Porque a fidelidade, ela não tem a ver com religiosidade. Se lembrarmos de Simão Pedro, nós sabíamos que ele tinha amor pelo Cristo, ele vivia com Cristo, sabia que Cristo é o representante de Deus, ele era um seguidor de Cristo. Só que a fidelidade, nós podemos entender, nós devemos entender que não tem a ver com essa religiosidade, com esse amor. A fidelidade tem a ver com ética. Ele não conseguiu ser ético naquele momento. E nós, trazendo para nós conseguimos ser éticos. E essa ideia de Cristo, né? As ideias e os valores que ele traz para a gente é revolucionária. Porque Cristo, ele traz para nós, quando ele diz assim para a gente, que eu e o Pai somos um só, ele mostra que o pensamento dele está ligado ao pensamento de Deus. O psiquismo de Cristo é o mesmo psiquismo divino. Por isso que ele e o Pai é um só. Eles estão atrelados. E quando diz que nós somos deuses e podemos fazer o que ele faz e muito mais, aí nós nos lembramos da ideia de Joana de Ângeles, quando ela diz para a gente, quando ela fala do homem integral, a construção do homem integral, como nós estamos nos posicionamos nessa construção, né? E Jesus nos dá um código tão definitivo para a paz no planeta, que é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Esse código é tão definitivo, é tão libertador, que nós vamos pensando, hoje em dia, nós não precisamos mais ter medo de atestar essa fidelidade. Esse código de libertação é o código que vai nos aproximar desses ensinamentos e vai nos fazer fortes fiéis, para que possamos assumir a posição de sim,
nos declararmos seguidores de Cristo, sem medo nenhum. Por quê? Porque hoje em dia nós não somos mais sentenciados à morte. Porém, hoje em dia, Antônio de Aquino nos diz que não temos mais a questão de sermos assassinados, né? De sofrermos não vamos mais sofrer punições no campo externo, mas o que nós precisamos trabalhar em nós são nossos valores, é o orgulho. Nós vamos atestar esta fidelidade em detrimento do nosso orgulho, da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Mas para isso nós precisamos de uma coisa muito importante. Nós precisamos entender que nós precisamos fortalecer a nossa vontade. Nós temos uma potência em nós que é a vontade de assumirmos um papel nessa construção de reforma íntima. Então, nós já fomos, né, por muito tempo infiéis a essa ideia de Cristo. Essa convocação está vindo agora como convocação, nós estamos sendo testados e está vindo como convocação porque nós já perdemos diversas oportunidades. E nesse momento que Jesus pede essa fidelidade aos princípios dele, nesse momento que ele pede isso, ele está nos dando mais uma vez a oportunidade. E a espiritualidade nos diz que nós temos aí a doutrina espírita, que ela vem lançar uma lente de aumento nos ensinamentos de Cristo, tão atual para a gente, tão confortadora. E a espiritualidade diz que nós não precisamos ter medo, nós devemos perseverar, perseguindo esses ideais de fidelidade e podemos sim atestar, dar o nosso testemunho de fidelidade aos ensinamentos do Cristo, porque é um ensinamento maior de amor. E quem mais do que Jesus Cristo atestou, deu o seu testemunho de amor maior a Deus e a todos nós do que esse homem? Então, que Cristo seja o nosso exemplo e que nós possamos ter a força mesmo de nos dizermos fiéis aos ensinamentos de Jesus. Graças a Deus.